Olá! Hoje você confere mais um debate especial do Conexões. Desta vez o tema é o parto humanizado. O Brasil é o recordista mundial em partos por cesarianas. No país, 52% das mulheres são submetidas a esse tipo de procedimento. O índice indicado pela Organização Mundial da Saúde é de 15% de cesarianas. Bom, por causa desses números alarmantes, o Conexões de hoje vai abordar as diferentes formas de parto e também como torná-lo mais humanizado. E por isso estão aqui no estúdio conosco a enfermeira obstetra Cristiane Vieira. Olá, Cristiane, muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Bom, e também vai debater com a gente o doutor Luiz Carlos Pinheiro, que é ginecologista obstetra. Muito obrigada, doutor. Obrigado pelo convite. Bom, para começar, falando um pouco dessa questão das cesarianas. Por que o Brasil é recordista mundial nesse procedimento? Porque as mulheres, na maioria das vezes, quando começam o pré-natal, já são indicadas, já são aconselhadas a fazer a cesariana? Por que o parto normal parece tão difícil no país? Doutor, gostaria que o senhor começasse. Creio que há uma associação entre o tipo de formação do médico e a desinformação da gestante. Nós médicos somos treinados para tratar com emergências, não para tratar com promoção de saúde, na maioria das vezes. E a tendência é ver o parto como um evento médico, uma doença, um problema. E com o tempo, os salários dos médicos também foram caindo, e os médicos tiveram que ter vários empregos, e o sistema do Brasil, em que a mulher é ligada a um médico, diferentemente de outros países, onde ela é ligada a uma equipe de saúde, uma instituição, tem feito com que o médico, para se desvencilhar disso de ficar 24 horas disponível, acabou criando alguns mecanismos para induzir a mulher a querer cesariana, porque cesariana é um parto que às vezes pode ser agendado, que é mais rápido. O médico se sente, inclusive, mais seguro devido à nossa formação. Nós somos preparados para tratar com emergências, com coisas graves, né? E enquanto que o normal, na sua formação da faculdade, da residência médica, você quase não vê. Porque o que é normal, o que é mais simples, é enviado para os hospitais de referência, que tem menos recursos. E, além disso, a cultura do medo, que se colocou hoje, se tem medo de circular de cordão, dizem, inclusive coisas que diminuem a mulher, dizendo, olha, você não dá conta, você é fraca para um parto, sendo que o parto é um evento natural. Creio que tudo isso tem levado a esse aumento de cesarianas. Além disso, quando o médico acompanha um parto normal e não dá certo, tem-se a tendência de falar assim, olha, o médico não quis fazer nada, ele ficou com preguiça. Sem se parar para pensar que a cesariana é um parto muito mais rápido e muito mais prático. Eu acredito que também o fator da medicalização e hospitalização, né? Antes a mulher ela tinha o parto mais natural possível em casa, né? A historicidade antiga do parto era essa, a mulher paria no próprio domicílio, junto com outras mulheres, normalmente, e com poucos recursos. Mas isso também trouxe um aumento na mortalidade materna e neonatal. Com o surgimento das tecnologias, principalmente a anestesia, né, e o hospital mesmo, foi facilitando essa hospitalização. Então, surgiu meios que se julgavam ser mais seguros para o parto, a partir do momento que o parto é realizado dentro de uma instituição hospitalar. Só que isso também trouxe outras interferências, né? Mais condutas intervencionistas, uso de medicamentos de forma exagerada, né? Para o parto. E a mulher pensa que ir para um hospital, ter um parto cesariano, onde ela vai ser submetida a uma anestesia, não vai sentir dor, e que vai tirar o bebê logo, né, imediatamente, é mais seguro. Existe muito medo da dor, né, como o doutor já falou, a mulher ela é levada a pensar que o parto ele é a pior coisa, aliás, no mundo, que ela pode passar até ser mãe, que é o momento do parto, por causa da dor, e também é levada a pensar que ela está colocando o seu bebê em risco, a partir do momento que existe o falso
meio de falar que pode passar de hora, né, do bebê nascer e isso trazer problemas para o bebê. Então, são outros fatores também que levam a mulher, às vezes, a decidir pelo parto cesariano, pelo medo de passar de hora de nascer, o bebê não nascer bem, e pelo próprio medo da dor, que às vezes, só depois que ela passa por isso, se ela tem um bom acompanhamento, ela vai perceber que, às vezes, as falas, as experiências que foram passadas para ela, não é bem isso, né? Bom, doutora, o senhor acredita que o parto normal seja mais vantajoso e também, por outro lado, em quais casos uma cesariana é realmente indicada, um parto normal não pode ser feito? Bom, o parto normal é o parto natural que a mulher já nasce preparada para tê-lo. Esses são eventos do nosso cérebro primitivo, como, por exemplo, as questões de alimentação, de evacuação, relação sexual e parto, são eventos que não precisam de auxílio, não precisa de conhecer na maioria das vezes. Então, parto natural seria então mais seguro, mais tranquilo, porque a mulher já nasce preparada para tê-lo. Entretanto, a cesariana não foi criada apenas porque alguém queria marcar uma cesárea, porque alguns partos complicavam, crianças morriam em trabalho de parto, mulheres morriam em trabalho de parto, então a cesariana foi criada a partir de necessidades. E existem casos em que realmente não fazer uma cesariana é desumanizar o parto. Tá? As vantagens do parto normal são, por exemplo, é um parto mais fisiológico, o bebê nasce sem influência de medicamentos, na maioria das vezes, nasce na hora certa. Um dos problemas da cesariana marcada é a questão de crianças que nascem antes da hora e que precisam de UTI, porque não estavam preparadas ainda para nascer. A questão da cesariana, porque ela pode ser necessária em casos de placenta prévia, em casos de gêmeos em que o primeiro não está cefálico, ou seja, de cabeça para baixo, em casos de sofrimento fetal agudo, a mulher está em trabalho de parto, a criança demonstra sinais de sofrimento, mecônio espesso no começo de trabalho de parto e algumas outras situações, como por exemplo um bebê acima de 4,5 kg, 5, talvez não seja tão seguro nascer de parto normal. Mas o problema no Brasil, por que tem muita cesariana, é porque a maioria das mulheres desconhece os riscos a longo prazo da cesariana. Elas pensam só, não, é um parto sem dor, é rápido, eu não vou ter infecção nem nada, então vai ser um parto bom, tranquilo. Entretanto, para a criança, os riscos de uma cesariana marcada, ela vai ter riscos de ir para UTI por dificuldade respiratória, problemas psicológicos no futuro, por não ter completado o desenvolvimento, risco maior para diabetes da infância, pior desenvolvimento escolar, aos 6 e 7 anos de idade, isso foram pesquisas em países de primeiro mundo. Para a mãe, risco maior para infecções, de 8 a 9 vezes mais, risco de reinternação por causa de dor. As mães que fazem cesariana agendada sempre amamentam menos, é claro que algumas conseguem amamentar bem, mas a grande maioria amamenta menos. Para a próxima gravidez, risco de placenta prévia, de romper o útero, de dor pélvica crônica. Então, são várias complicações que a gente nem se lembra quando escolhe uma cesariana. Bom, Cristiane, você que é enfermeira, assim, como é que você vê tanto a recuperação da mãe, do bebê, em relação a parto normal e parto cesariana? Então, com certeza, né, como já foi dito pelo doutor, o parto cesariano tem os seus benefícios, então ele foi criado, é uma necessidade que a gente tem hoje e sempre vai ter. Né? A gente não está aqui para brigar pelo parto normal, pelo parto, né, falar mal do parto cesariano, não é isso. O parto humanizado não tem nada a ver com opção de parto, se ele é parto normal ou se ele é cesariano. As pessoas confundem muito isso, que parto humanizado é o parto normal. E não é. A cesariana ela pode ser uma cesariana humanizada, o parto humanizado da mesma forma. E com certeza existe, né, aquela paciente que vai necessitar de uma cesariana e nem por isso ela é menos mãe, ela é menos mulher, porque precisou disso. Então a gente vai fornecer os mesmos subsídios para que ela tenha um bom parto, para que ela lembre deste momento
como um momento mágico em sua vida, né? Que é o momento em que ela está deixando de ser mulher para ser também mãe. Mas com certeza o parto normal sendo possível, e hoje assim, a gente tem uma média de 70% a 80% dos partos, tranquilamente são normais e de baixo risco ainda. Isso na rede pública. Baixíssimo risco. Na rede pública. Mas e ainda se confunde muito essa questão mesmo, de que o parto cesariano talvez traga mais segurança. Mas com certeza, para a recuperação da mulher, para o bebê, o parto normal, fisiológico, sem intervenções, porque também dependendo do tipo de parto que ela tenha, por mais que seja o parto normal, né, ele pode ser muito traumático para ambos, tanto para a mulher quanto para o bebê. Mas o parto desencadeado naturalmente, que é acompanhado com o mínimo de intervenções possíveis, com certeza traz muito mais segurança para a mãe e para o bebê. A recuperação da mulher é muito mais rápida, com 3, 4 horas depois do parto, ela está pronta para cuidar do seu filho. E o bebê também ele vai respirar melhor, porque o próprio trabalho de parto ajuda na questão da eliminação, né, do líquido que está dentro dos alvéolos. No momento dele fazer aquela primeira respiração, ele vai adaptar melhor, porque o próprio trabalho de parto, as contrações, já fazem com que parte desse líquido já seja eliminado no próprio trabalho de parto, na passagem pelo canal de parto. Então, traz várias outras seguranças, como a menor necessidade de usar medicamentos, analgésicos, né, e assim por diante, que podem atrapalhar o bebê até depois na amamentação, né, quando ele recebe muito anestésico, ele vai ficar mais lento para sugar, vai ter mais dificuldade para restabelecer novamente após o nascimento. Bom, nós vamos ter que ir para o intervalo e no próximo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão do parto humanizado. A gente vai tentar definir o que seria esse parto humanizado. Não sai daí. Estamos de volta com Conexões de hoje, que debate o parto humanizado. Para falar sobre esse assunto, estão conosco aqui no estúdio a Cristiane Vieira, que é enfermeira obstetra, e também o Dr. Luiz Carlos Pinheiro, que é ginecologista e obstetra. Bom, continuando um pouquinho o assunto do primeiro bloco, Cristiane, você falou uma coisa bem interessante, que o parto humanizado não quer dizer parto normal, que o parto cesariana também pode ser humanizado. Então, eu queria que você explicasse para o nosso telespectador, que muitas vezes não sabe exatamente o que é isso, o que é esse conceito, o que seria o parto humanizado. Qual que é a diferença desse parto para os partos convencionais que a gente tem todos os dias? Então, de uma forma bem abreviada, o parto normal seria aquele que respeita a mulher, né? Que respeita as suas decisões, que respeita a forma com que ela escolheu para ter o seu filho, mas é um respeito, lógico, a forma que ela escolheu de forma esclarecida, que ela tenha, né, o poder de ser, que ela tenha a capacidade de decidir após ter sido esclarecida, que ela tenha a oportunidade de ser esclarecida quanto aos benefícios de cada parto, quanto ao diagnóstico, né, que ela apresenta naquele momento de parto. Mas seria esse respeitoso, onde a gente evita as condutas que trazem sofrimento tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, eu tenho que aprender a respeitar o tempo da mãe e o tempo do bebê para o parto. Não é porque na literatura fala que um período expulsivo de uma primigesta dura 1h30 ou que de uma multigesta dure 1 hora, que eu tenho que fazer com que isso aconteça nesse tempo. Só para a gente explicar para o nosso telespectador, o que seria esses dois termos que você usou? Então, o período expulsivo é aquele momento do bebê nascer. Então, a gente trata como o momento que a paciente já dilatou tudo, que a mulher já tem dilatação total do colo e só falta o bebê sair, né, pela vagina. Então, esse momento de dilatação total até o nascimento completo do bebê é considerado período expulsivo. E existe a literatura traz, né, um tempo fixo para esse parto acontecer. E a gente tem que respeitar isso, que isso não é regra. Então, estando dentro da parte segura, né, dentro da segurança, que é o bebê estando bem, com boa vitalidade, eu posso esperar esse expulsivo acontecer com mais tempo. Então, ele pode demorar 2, 3 horas, não interessa. Se a gente tem segurança, se o profissional está seguro de que o bebê está bem, a gente pode esperar. Então, às vezes, entram condutas intervencionistas, né, do tipo empurrar a barriga da paciente, usar medicamentos de forma
exagerado, igual os oxitócitos, né, que são medicamentos que provocam muita dor e que aceleram o trabalho de parto. O uso de técnicas como instrumentos para tirar o bebê, que é às vezes necessário, mas que não é regra, não é para todas as pacientes, para todas as mulheres. Então, que é o vácuo extrator ou fórceps, né? Então, assim, o parto respeitoso é aquele que procura trazer para o momento da mulher, esse momento único de nascimento, condições de conforto, né? de alívio da dor, porque não tem como a gente não falar que uma contração não leva à dor. Tem pacientes que têm experiências maravilhosas de parto que praticamente não tiveram dor. Mas depende muito da forma como que foi conduzido esse parto, né? E das condições que foram apresentadas a ela, que foram trazidas para que ela tivesse esse parto. Então, o parto humanizado é o parto que respeita a mulher e o bebê, que traz boas condições para esse momento, independente de ser parto normal ou cesariana. Então, eu posso fazer um parto normal humanizado e uma cesariana, porque ela precisa humanizada também. Trazer o bebê para ela no momento do nascimento, não tirar esse bebê para longe. Porque o bebê é dela, aquele momento, às vezes ela trabalhou muito para aquele momento acontecer e aí naquele momento eu destruo todo o sonho dela, né? Tirando esse bebê de forma grotesca. E então isso seria humanizar a assistência ao parto, trazer boas condições para o parto. Bom, doutora, então o parto humanizado ele começa a partir do momento em que a mulher começa o seu pré-natal, que ela possa ter informações, que ela possa ser aconselhada e informada sobre as formas com que ela pode ter esse parto, as formas que o filho dela tem se desenvolvido. A gente poderia dizer isso? Certamente. A humanização começa já na pré-concepção, na orientação da mulher, no respeito ao pré-natal, de esclarecer as dúvidas dela, né, que ela tem no pré-natal. Não essa consulta habitual de 5 minutos, só de medir abdômen, medir pressão arterial, escutar coração de bebê. Principalmente, a questão de humanização de parto, trata-se de devolver o protagonismo da mulher no parto. Tem que lembrar que ela é o mais importante, ela e sua criança são os mais importantes ali na sala de parto, por exemplo. Com o tempo, quando os partos foram para os hospitais, no início, as mulheres iam para os hospitais porque os partos complicavam e precisava se passar um fórceps, por exemplo. Então, a mulher era colocada deitada, colocava-se um tecido para separar ela do médico, para que ela não visse o médico por uma questão de pudor, precisava de descaracterizá-la também, então depilava a mulher, fazia lavagem intestinal para o médico não entrar em contato com as fezes, então começou-se muita coisa, e com o tempo foi se separando a mulher da criança, o bebê nascia, precisava ser observado, ser aspirado, e ele ficava ali 4 a 8 horas longe da mãe, e achava-se que com isso estaria se dando uma assistência ótima. O que era importante é que a mulher e o bebê ficassem sem doença. Vivos, né? Vivos. E foi se vendo que isso trazia mais malefícios do que benefícios. Em 1973, o francês Frédéric Le Boyer lançou um livro que deixou a classe médica assim, horrorizada, indignada, quando ele insinuou que o bebê tinha direitos que estavam sendo desrespeitados na sala de parto. E ele disse, olha, o bebê nasce, começa uma gritaria, alguém aspira, a pele é muito sensível também, enfia tubos nele desnecessariamente, o olho do bebê entra em contato com uma luz bem forte quando nasce, isso o irrita porque o bebê estava dentro do útero e lá dentro é tudo uma penumbra, então o bebê precisava ser respeitado, o bebê precisava do contato com a mãe, não com uma pessoa estranha, e a gente foi vendo que realmente quando entrega-se o bebê para a mãe é um momento tão mágico que ele para de chorar. Se a pediatra o pega de volta, o bebê volta a chorar. É uma interação divina. Bom, doutora, o senhor falou do direito da mulher à decisão, os direitos até mesmo dessa criança que está nascendo. A gente acompanhou há alguns meses, no início do ano, um caso de uma mulher que foi obrigada, acredito que no Rio Grande do Sul, na região sul do país, a fazer um parto cesariana por ordem judicial. Ela havia ido ao hospital, voltou para casa porque não queria fazer cesariana e foi obrigada. Até que ponto a mulher tem essa autonomia atualmente para decidir como ela quer o próprio parto e o médico até que ponto deve intervir também nessa questão de, em casos em que o neném pode ter algum tipo de problema ou mesmo a mãe?
esse caso que você citou foi um caso polêmico. Eu realmente não tenho nenhuma posição muito definida sobre ele, porque atualmente se observa uma coisa muito interessante e perigosa no Brasil, não sei se a Cristiane concorda. Há duas correntes. A do médico que acha que todo parto tem que ser uma cesariana ou tem que ser um parto normal com muitas intervenções. Então essa é uma linha talvez a mais presente ainda, que levou a esse excesso de cesarianas. E está surgindo uma linha muito radical que acha que qualquer intervenção é uma intervenção desnecessária, que o parto sempre é natural, que vai dar tudo bem, que tudo. Hoje no mundo, o lugar onde é mais perigoso nascer é o norte da África, onde não há cesariana. Morrem 1 em cada 400 mulheres ligadas ao parto. As crianças até 28 dias têm um índice de mortalidade acima de 10%. Então, o que nós temos que ver é que não pode ter esses radicalismos. Por exemplo, eu já acompanhei alguns partos domiciliares, mas eu fico muito preocupado quando se faz, por exemplo, um parto domiciliar fora dos níveis de segurança que, por exemplo, da Europa, por exemplo, onde lá é onde mais se divulga e incentiva, principalmente Holanda, Inglaterra. As mulheres lá, para ter um parto domiciliar, tem que ter um parto chamado de baixo risco, é classificado como baixo risco. Mas atualmente há quem acompanha um parto com um parto pélvico em casa, um parto com 2 cesarianas anteriores. Na maioria das vezes vai dar certo. Mas esse bebê está submetido a um risco maior. Me parece que nesse caso dessa mulher foi isso. Ela tinha 2 cesarianas e decidiu, queria tentar um parto normal, alguém não quis. Mas o que houve falha, que eu acredito, foi na comunicação. Porque toda pessoa, quando ela é bem tratada, quando a gente explica e fala, olha, o seu bebê realmente está em risco, seria melhor você ter o parto aqui com a gente, tal, etc. Eu creio que essa mulher teria cedido. Um dos problemas é que a gente, na saúde, se você perceber, quando você procura um serviço de saúde, até a voz de quem trata com você é uma voz meio autoritária, uma voz de parece que quem sabe mais. Isso, creio que deveria sair de moda. Para esse parto acontecer, né, na escolha da mulher, com certeza a gente tem que avaliar os critérios de escolha dela também. Nesse caso, ela tinha critérios que traziam risco para a vida do bebê, não tanto, mas para a própria vida, né, e alguns critérios tiram, sim, a possibilidade da gente continuar tentando um parto normal. E também, como o doutor colocou, né, esses extremismos, eu concordo que não devem existir, porque existe essa linha mesmo hoje de pessoas completamente extremistas que colocam que nenhuma intervenção pode ser feita, né? E tem partes que em algum momento, alguma intervenção vai precisar acontecer para que a gente continue garantindo a segurança da mãe e do bebê. Então não é sempre que a gente vai ter, não é toda mulher que tem condições de ter um parto normal sem nenhuma intervenção, por mínima que ela seja. Com certeza vai ter momentos que a gente vai precisar intervir para a segurança dos dois. Um outro tema que tem sido muito debatido, várias mães, mulheres têm colocado nas redes sociais, na internet, casos de violência obstetrícia, de procedimentos que não haviam sido concordados, como a questão de cortar para o neném poder nascer melhor, ou outros tipos de violência durante o parto, como você mesmo falou, de forçar, de tentar mudar a posição do neném. Como é que vocês percebem essa questão da violência também, como você, doutor, e vocês disseram, essa relação às vezes conflituosa, de superioridade, em que a mulher às vezes não tem todos os seus direitos atendidos, muitos casos de pessoas que acham que a mulher não pode nem mesmo gritar, porque, é normal, você não quis fazer, você na hora de fazer você não gritou. Eu vi uma frase num dos sites. Como é que vocês percebem isso? A questão da violência, ela foi aumentando a cada dia, justamente por essa necessidade que às vezes o parteiro, né, independente de ser enfermeiro ou de ser um médico, de abreviar o parto. Então, a necessidade de que aconteça, a falsa impressão de que se nascer rápido, vai nascer de forma mais segura. Então, a gente começou o uso dos ocitócitos para acelerar as contrações, o uso da episiotomia, que seria o PIC, para abrir mais espaço para o bebê passar, a questão de empurrar a barriga para forçar que o bebê desça de forma mais rápida.
Então, muitas condutas intervencionistas e que causam trauma e sofrimento para a mulher. Então, no momento do parto, ficar ordenando, às vezes toda a equipe junto que está ali dentro da sala começa a gritar em voz alta, faz força, e assim, o ambiente de parto se torna um horror, uma tortura. Uma cena de horror, uma tortura mesmo, porque aí é um em cima empurrando a barriga, os demais gritando. E quando a gente teria que fazer totalmente o contrário, deixar essa mulher o mais tranquila possível, orientações baixas, brandas, evitar essas condutas intervencionistas, respeitar o tempo de desencadeamento desse parto, para que o bebê nasça bem e tranquilo. Porque a partir do momento que eu coloco uma paciente deitada, de barriga para cima, e começa a forçar um trabalho de parto que não está no momento de nascer, né? Às vezes ela ainda tem dilatação para acontecer, não dilatou tudo. Eu vou ficar muito tempo com ela ali naquela posição, que quando a gente chama isso de posição supina, né? O bebê vai comprimir vasos importantes que trazem oxigênio para ele. Então, isso já vai se tornar um problema, porque eu vou diminuir o tempo de oxigenação para o bebê. Os intervalos das contrações, às vezes eu não permito que isso aconteça. A partir do momento que eu coloco uma medicação em grande quantidade para gerar muita contração, eu não tenho intervalos para que o bebê recupere, para que a mãe recupere também, né? O bebê não respira, ele precisa que a mãe respire bem para mantê-lo oxigenado. Então, com certeza, a partir do momento que eu trago tantas interferências, eu vou promover sofrimento tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, a chance desse bebê nascer ruim, nascer mal é muito grande, né? Então, assim, uma assistência aparentemente segura para a mulher, ela vai trazer um trauma muito grande. Muitas mulheres optam posteriormente por não ter mais filhos ou por nem tentar mais um parto normal pelo sofrimento que o primeiro parto lhe causou, né? Pelo estresse que ela passou, por todo aquele sofrimento. Eu vou ter que interromper mais uma vez e a gente volta no próximo bloco para finalizar essa discussão a respeito do parto humanizado. Estamos de volta com o último bloco do Conexões, que hoje está debatendo o parto humanizado, com a presença da enfermeira obstetra Cristiane Vieira e também do médico Luiz Carlos Pinheiro, que é ginecologista obstetra. Bom, doutor, o senhor falou da questão de diferentes formas de parto, citou alguns partos, parto em casa, por exemplo, existe parto de cócoras, parto na água. Queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso, dessas diferentes formas de parto, o que seria mais indicado para a mulher? Às vezes a mulher, como o senhor disse mesmo, tem interesse, vontade em tornar o mais humanizado possível, como é que ela deve avaliar, aonde ela deve ter esse neném, quais os riscos para esse neném? Bem, o conceito de humanização de parto tenta dar à mulher e ao bebê as condições mais seguras de se ter o parto. E o parto, para ser humanizado e para ter um bom parto, a mulher precisa ter liberdade para escolher. Então, parto humanizado não é parto de cócoras, é o parto na posição em que a mulher se sentir melhor e que for também segura para a sua criança. O parto de cócoras, na maioria das vezes, é o mais fisiológico, quando abre mais a pelve, e quando a gravidade também ajuda, né? Então essa é uma posição ótima para você ter o parto. Pode-se ter o parto sentado numa banqueta de parto. Existem umas banquetas que a gente usa. Se a mulher se sente mais segura ali, mais tranquila, ela descansa mais as pernas, pode ser nessa posição. Se ela quer ter o parto deitada, engraçado, o deitado aparentemente a gravidade vai contra, mas tem mulher que só consegue ter o parto deitada. Então, que fique deitada. Não é desumanizado não, porque aquilo é bom para ela e é seguro para a criança, né? A cesariana, quando necessária e a gente não faz, também é desumanizada. Ela pode até humanizar para com o médico que queria ter um tempo, ou para com a família da parturiente que está querendo viajar, mas é desumanizada às vezes para a criança. Então, a cesariana às vezes pode ser necessária, e ela pode ser feita de uma maneira menos traumática, sendo feita na hora certa, com a presença de um acompanhante, com a mãe não sendo presa na cama, com a mãe já pegando o bebê diretamente quando nasce, podendo amamentar na sala de parto.
O parto domiciliar já é uma questão mais controversa. É uma discussão difícil de se fazer porque os trabalhos são conflitantes. Na Europa é estimulado, na América do Norte, um trabalho recente demonstrou um índice de mortalidade 10,5 vezes maior com os partos domiciliares. Na Europa, esse risco esteve aumentado quando se demora mais de 20 minutos para chegar a um socorro. E se a parturiente não é considerada de baixo risco, né? Eu creio que cada mulher deve pesar os riscos e benefícios para escolher um parto domiciliar e de preferência que esteja o mais próxima possível de um socorro, né? E que só aquelas consideradas realmente de baixo risco possam ter o parto. Bom, Cristiane, quer acrescentar alguma coisa? Não, é isso mesmo, né? Assim, o parto independente, né, de ser cesariana, o parto normal, ele pode ser humanizado. A gente o Ministério da Saúde tem investido em condutas para que isso aconteça e não depende só da escolha pelo tipo de parto, ou se ela vai ter o parto de cócoras, né? Depende de toda uma estrutura. Hoje as instituições não estão preparadas para o parto humanizado, porque vem desde a planta física da instituição. Então a gente tem que ter um local que possibilita essa mulher de ter movimentação, que ela ande durante o trabalho de parto, que ela mude de posição, que ela tenha um ambiente aconchegante, confortável, né, com luz própria. Vai ter momentos que a gente vai deixar com pouca luz, que ela tome banho, porque o banho morno alivia a dor, traz conforto. Então, às vezes, precisa de uma banheira, precisa de um lugar preparado para que ela tenha esse parto. Então, hoje, às vezes, a gente acompanha partos nas instituições particulares e, assim, a gente se vê obrigada a ficar dentro de uma sala cirúrgica que tem pouco recurso, então a gente tem só uma mesa cirúrgica e às vezes a gente precisa improvisar e que dá para improvisar muito bem. Então a gente levar uma banqueta, uma outra forma, fazer o parto de cócoras no chão. Então, só deixar claro que parto humanizado, então, é aquele parto que dá liberdade para a mulher em vários aspectos, tanto na escolha quanto tipo de parto, quanto poder ter voz ativa sobre o seu parto, ser respeitada quando ela fala, não, eu não quero que faça um epísio. Né? Eu não quero ficar sem comer todo o meu trabalho de parto, porque não tem nada cientificamente comprovado que a mulher precisa ficar em dieta zero durante o momento do trabalho de parto. Você falou dessa estrutura. A rede pública hoje, aqui citando o caso específico de Goiânia, oferece para a mulher pelo menos uma estrutura básica para esse tipo de parto? Uma mulher que não tenha condição de ter um parto acompanhado numa clínica particular, ela indo a um serviço público, sendo paciente do SUS, vai ter essa estrutura? Então, eu diria que hoje essa estrutura tem sido mais ampliada no SUS mesmo, né? A gente tem um novo projeto aí do Ministério da Saúde, que é chamado de Projeto Rede Cegonha, onde ele prioriza várias questões sobre o parto, sobre a gestação e parto, né? A mulher e o recém-nascido. Então, algumas leis já foram criadas para que isso funcione, como, por exemplo, a lei do acompanhante. Muitas mulheres não sabem, mas a mulher tem direito ao seu acompanhante, independente da instituição que ela estiver. Ela tem direito de um acompanhante durante o trabalho de parto, durante o seu parto. Muitas vezes as instituições usam isso para superfaturar, né? Porque às vezes é cobrado do esposo que quer assistir o parto para que entre no centro cirúrgico ou que entre no ambiente que vai acontecer o parto, e sem que ela saiba que isso é um direito. Então a mulher hoje ela já tem vários direitos. Essa proposta da Rede Cegonha, né, traz a construção de ambientes próprios para o parto, como as casas de parto, ou chamado também centros de parto normal, né, a gente usa agora o termo centro de parto normal, que é um ambiente preparado para isso. Um ambiente onde ela vai ter um espaço para deambular, para andar, né, já é preparado para receber o acompanhante também, porque aí tem que trazer conforto tanto para a mulher em trabalho de parto quanto para o seu acompanhante. Ela tem livre escolha desse acompanhante, se é o esposo, se é uma amiga, se é a mãe. Medidas onde ela sinta-se com possibilidade de ir ao banheiro, né, de forma mais individualizada. Antes a gente tinha enfermarias com várias pacientes juntas, né? Hoje a proposta é que ela tenha um ambiente único para ela, né? E
vem equipado com algumas formas para o parto, como banheira para o parto na água, a banqueta, né? A gente tem cavalinhos, que são mecanismos usados para fazer exercício. A gente usa muito escalda-pés, que são medidas de conforto, alívio da dor, massagens, hidroterapia, né? Que é a água, o uso também de essências florais, né? Para fazer massagem e acelerar esse processo do trabalho de parto sem usar os fármacos, né, os medicamentos. Então, a gente chama isso de tecnologia não farmacológica para alívio da dor e para acelerar o trabalho de parto. Para finalizar, existem profissionais hoje que estão mais capacitados, como o caso da enfermeira, obstetra, e também de um personagem aí que surge atualmente, que é a doula. Muita gente não conhece, não sabe o que é o trabalho dessa pessoa que que é especializada, que é instruída as melhores formas de acompanhar essa mulher. Doutor, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho como é que é o trabalho dessa pessoa que acompanha a parturiente, também como que ela é treinada, que tipo de informações ela recebe. Bom, antes de falar sobre a doula, gostaria só de complementar a resposta da Cristiane e falar que em Goiânia temos a maternidade Nascer Cidadão, que é pioneira nisso do acompanhante, da humanização, e agora a maternidade Dona Iris, né? Que tem uma estrutura fantástica. São lindas de se ver. Bom, a questão da doula, a doula é aquela mulher que ajuda a outra no parto. São só mulheres. Goiânia tem um outro doulo, temos um doulo em Goiânia, e que é muito bom, mas na maioria das vezes a mulher se sente melhor ao lado de outra, né? A doula já começa no pré-natal, o ideal é que ela já começasse a visitar, conversar com a parturiente, e ela está junto, ali para fazer massagens, para levar ao banheiro, levar ao chuveiro, para ajudar quando tem um parto em água, por exemplo, para ajudar a colocar na água, apoiar na respiração, ver as necessidades da mulher. É fantástico. Quando a mulher está bem preparada, e principalmente se ela conheceu a doula no pré-natal, o que eu percebo como obstetra é que é um parto bem mais fácil. Porque parto é muito a questão de cabeça. O que mais atrapalha o parto é talvez o medo dele. É como numa relação sexual. Eu estou fazendo essa comparação que eu li em um livro, foi uma parteira norte-americana, falando o seguinte: para você, essa questão de dor de parto, como é que nós vamos pensar essa dor? Como é que ela pode ser menor? E ela compara: todo parto é a continuidade de uma relação sexual bem sucedida, porque ele começou lá. E as necessidades numa relação sexual é liberdade, privacidade, segurança. Uma relação sexual com alguém que você ama é prazeroso. Com alguém que você não ama, ou quando a mulher está com medo, é extremamente traumático. O parto, quando você consente o parto, quando você deixa o seu corpo consentir, relaxa, deixa acontecer, ele é prazeroso. Mas se a mulher está com medo e ela trava, cada contração é como um estupro. Dói muito. É traumático. Então, a mulher bem preparada, e nisso a doula tem um papel fundamental. E o acompanhante também, esse acompanhante, a Cristiane falou, que é direito de toda mulher, inalienável, e que é extremamente burlado em Goiânia. Eu já fiz queixa, já falei com algumas instituições, mas não tem jeito. A mulher é burlada no seu direito. Tudo quanto é lugar. E ninguém fala nada. Bom, e a doula geralmente é mãe? Então, só complementando, a doula não necessariamente precisa ser mãe, ela não precisa ter nenhuma formação acadêmica para isso. Pode ser uma pessoa leiga que recebe um curso e é preparada para cuidar. Geralmente, no início, a gente tinha muitas doulas que eram aquelas pessoas, assim, aquelas senhoras aposentadas, né, que tinha vontade de fazer um serviço voluntário, né, um serviço de doação mesmo. A doula, ela se doa para a mulher no momento do parto, porque ela pensa todo momento naquela mulher.
Então, ela vem, o importante é que ela já estabeleça esse vínculo com a mulher logo na gestação, ou que este vínculo seja estabelecido naquele momento mesmo, mas ela consegue estabelecer um vínculo porque ela fica muito próximo, né, da mulher, ela respeita, ela orienta, então não precisa ter nenhuma formação profissional, mas com certeza uma mulher que foi mãe e que teve uma boa experiência com o parto, ela vai ser uma excelente doula. Eu falo muito que para as minhas amigas quando engravidam, olha, não fique trazendo para você experiências ruins, né? Se prepare, busque alternativas para você estar preparado para o parto, né? Se você tem, é muito diferente quando você recebe na instituição que você trabalha ou uma paciente que foi bem preparada para o parto daquela que não teve preparo nenhum. Então, é o que o doutor falou, né? Ela não veio preparada, a cabeça dela que ela está ali para sofrer, porque não tem outra opção para ela precisa passar por aquilo. Então é muito diferente, é muito mais fácil você lidar com uma que teve um preparo antes, que está consciente do que ela vai passar e do que ela pode fazer para passar de forma melhor, né, do que aquela que não foi preparada. Então, tanto a doula quanto a enfermeira obstetra, ela faz esse papel, né, de preparar essa mulher no momento da gestação, acompanhar, orientar adequadamente, para que no momento do parto ela tenha um parto menos traumático possível. Bom, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Queria muito agradecer a presença de vocês dois aqui. Muito obrigada, Cristiane, por ter vindo para falar com a gente sobre esse assunto. Eu só queria reforçar um pouquinho, né, do que ele falou sobre o trabalho da rede pública. Hoje a gente tem em Goiânia assim, 2 instituições que já trabalham com a enfermeira obstetra. Nós temos na maternidade Dona Iris cerca de 75% dos partos sendo acompanhados exclusivamente por enfermeiras obstetras. Lógico que esse número nunca vai chegar a 100%, porque a gente faz um trabalho em equipe. Então, esses outros 25% de partos são partos que a gente precisa, né, da presença do médico, porque a gente considera, a gente trata a enfermeira obstetra, a função dela é atuar nos partos de baixo risco, partos sem distócias, que a gente fala, que é aquele parto que está tudo bem, né, dentro da normalidade. O parto disfuncional, com distócia, ele precisa da presença do médico. Então, nessas circunstâncias, o Ministério da Saúde tem colocado a enfermeira obstetra dentro das instituições públicas para tentar trazer esse parto o mais fisiológico possível. Porque, como o doutor Luiz colocou, o médico ele tem uma formação bem voltada para a emergência, né, para a intervenção, e a enfermeira obstetra uma intervenção, uma formação mais voltada para o cuidar. Então, por essa medida, é importante esse trabalho em equipe, um complementando o outro. Ok, Cristiane. Obrigada também, doutor Luiz, pela presença, por falar para a gente esclarecer esse tema. Obrigado pelo convite. O Conexões de hoje chega ao fim, mas você pode participar dos próximos programas mandando sugestões de pauta, perguntas, críticas ou até mesmo matérias prontas. Você faz isso pelas redes sociais ou então pelo e-mail. E você também pode assistir a todos os episódios que já foram produzidos até o momento no blog do Conexões. E eu te espero no próximo sábado às 5h30 da tarde. Os horários alternativos são no domingo às 9h15 da noite e na segunda-feira às 8h15 da noite. Uma ótima semana para você!